O Tribunal de Contas do Estado iniciou o ano de 2017 com um novo presidente e novos objetivos estratégicos. O TCE completa esse ano de 2017 60 anos de existência. E para falar sobre esses e outros assuntos, já está aqui conosco o presidente da Corte de Contas, o conselheiro Gilberto Jales. Seja bem-vindo, presidente. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Andréa. Sempre bom vir ao programa com a palavra exatamente para falar sobre a nossa Corte de Contas, o nosso tribunal. O senhor preside o Tribunal de Contas, o TCE, pela primeira vez e tem pouco tempo, né? Mas já deu para dar uma olhada assim, no sentido dos desafios que tem pela frente, das coisas que o senhor pretende até inovar no seu mandato? Veja bem, André, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, assim como demais tribunais de contas do Brasil, eles vêm, nos últimos anos, numa crescente no que diz respeito à melhoria da efetividade da sua atuação e também com relação ao que diz a dinâmica dessa atuação para se aproximar cada vez mais do cidadão e cada vez mais ser efetivo no seu trabalho, naquilo que a Constituição diz que é seu papel. Nós estamos há cerca de 2 meses à frente do tribunal, no processo de planejamento estratégico, já acompanhávamos, de certa forma, as gestões anteriores, porque nosso órgão é um órgão colegiado, embora tenha o presidente à frente, mas é um órgão colegiado em que temos, por prática, sempre a discussão das principais decisões do tribunal. Então, nós temos, evidentemente, o tribunal ainda com algumas limitações de ordem orçamentária, de ordem de pessoal, mas que tem avançado bastante e é o nosso pensamento que avance mais ainda na sua atuação. Perfeito. Eu tenho muitas perguntas para lhe fazer hoje, não seria diferente, mas as pessoas na rua também têm perguntas para fazer ao Tribunal de Contas. E nós fomos às ruas, levamos a nossa equipe e a primeira pergunta vem da Flávia Fernandes, que é universitária. Vamos ver qual é a pergunta. O que o Tribunal de Contas faz para melhorar a vida do cidadão? Então, presidente. Bom, Flávia, respondendo a você, eu acho que essa é a indagação de muitos cidadãos, o tribunal atua de forma a fazer com que, através da sua fiscalização, os recursos públicos sejam aplicados de maneira correta, dentro da legalidade, mas, acima de tudo, com efetividade para chegar ao cidadão, à cidadã, o processo de aplicação desse recurso redundar em benefício para a população. Então, nós chamamos isso de um tripé de eficácia, eficiência e efetividade. O processo de controle externo exercido pelo tribunal visa exatamente fazer com que a gestão pública atue de forma célere, de forma legal, de forma correta, combatendo a corrupção, fazendo com que esses recursos do povo retornem em termos de políticas públicas para benefício da própria população. Presidente, a gente tem mais uma pergunta que é da Ana Rúbia, que é autônoma. Vamos lá ver qual é a pergunta. Pois não. O TCE é um órgão do Poder Judiciário? Presidente, é uma dúvida muito constante essa, né? O tribunal, né? Por ter o nome tribunal, as pessoas acham, já relacionam, né? A ser um órgão do Poder Judiciário, né? É verdade, muitas pessoas relacionam o tribunal como se fosse, por exemplo, o Tribunal de Justiça ou de Justiça do Trabalho. Mas a Constituição Federal de 88, principalmente, ela depositou nos tribunais de contas, seja no Tribunal de Contas da União ou nos tribunais de contas dos estados ou dos municípios, onde seja o caso, o controle da gestão pública, ou seja, a fiscalização que se dá via o legislativo, no caso as câmaras municipais e as assembleias,
Neste caso, os tribunais de contas são órgãos auxiliares, mas também os tribunais de contas têm autonomia, não poderia ser diferente, para fiscalizar e punir, quando for necessário, todas as pessoas que sejam responsáveis pelo manuseio, pelo ordenamento de despesa de recursos públicos. Então, todos estão afetos à fiscalização dos tribunais de contas. Então, embora não seja um órgão do judiciário, especificamente, mas cabe aos tribunais de contas exercer esse controle, inclusive punindo, quando for necessário, os gestores que façam deslizes de ordem legal com relação aos recursos públicos. Perfeito. Agora a gente tem mais uma pergunta, que é do estudante Matheus Rocha. Vamos lá, Matheus, vamos ver sua pergunta. Quais as áreas de atuação do Tribunal de Contas? Pois é, presidente, onde é que o tribunal atua, né? Às vezes é uma dúvida muito constante também do próprio cidadão, que às vezes não está tão, não está interagindo, não está tão com a conexão com o tribunal, com esse trabalho, né? Pois é, a dúvida do Matheus é a dúvida de muitas pessoas, né? O Tribunal de Contas, os tribunais de uma forma geral, ele atua em todas as fases da despesa pública, desde a fase de planejamento, fiscalizando os instrumentos de planejamento do Estado, dos municípios, atua nas fases de legalidade, por exemplo, das licitações públicas, se existem alguns indícios ou ilegalidades nessas licitações, nas fases de execução da despesa pública, sejam despesas relativas a obras, serviços, e também a fiscalização da conformidade das contas públicas. Todos os gestores públicos, estaduais ou municipais, obrigatoriamente devem prestar conta aos tribunais de contas. Então, ele atua tanto na fase de planejamento, na fase de aplicação ou execução e, a posteriori, também fiscalizando o bom exercício da gestão pública. Então, o tribunal tem essa ampla gama de atuação, inclusive podendo atuar de forma autônoma, aonde houver indício de malversação de recursos, o tribunal pode atuar, o tribunal pode auditar. A partir dessas auditorias, o tribunal pode, então, emitir relatórios de auditoria. Esses relatórios podem remeter a punições dos gestores, devolução de recursos, a multa. Junto ao Tribunal de Contas, atua o Ministério Público de Contas, que emite parecer, o verdadeiro fiscal da lei, e o próprio tribunal julga esse processo de auditoria, imputando, aonde for o caso, as multas ou as sanções aos gestores dos recursos públicos. Perfeito. Nós temos agora mais uma pergunta, que é do universitário Omar Ivanovic. Vamos ver qual é. O que o TCE faz quando detecta alguma irregularidade nas contas públicas? Então, presidente. Bom, o tribunal, ele detectando qualquer irregularidade, seja no seu processo de fiscalização, e nós temos um setor de inteligência que busca, através de todas as informações possíveis, detectar essas possíveis irregularidades, ou seja, a partir do próprio Ministério Público de Contas, que também pode provocar o tribunal, ou do cidadão, através dos canais do controle social. A partir daí, o tribunal passa a apurar cada caso, dependendo do que seja, se é uma obra, se é um serviço, se é uma licitação, faz a auditoria desta obra, desse serviço, dessa licitação, e a partir daí o tribunal pode, inclusive, por força da lei orgânica do Tribunal de Contas, por força da Constituição, já inclusive bastante consolidado, inclusive pelo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, o tribunal pode até suspender cautelarmente, quando tiver algum indício de malversação, algum indício de desvio, de sobrepreço, e atuar de forma preventiva, inclusive. Essa é a grande diferença na atuação dos tribunais de contas, a possibilidade de atuar também de forma preventiva e não só
de forma corretiva a partir de quando o dano já se deu. Ok, presidente, o mapa estratégico do próprio Tribunal de Contas ele é bastante extenso, são vários objetivos estratégicos que existem dentro desse mapa e cada presidente costuma, digamos assim, priorizar, né, alguns objetivos estratégicos no seu mandato, né? No seu, por exemplo, quais áreas que serão prioritárias? Nós buscamos priorizar dentro do planejamento estratégico do tribunal, de vários marcos estratégicos, mas atuação concomitante, ou seja, para que o tribunal seja mais operacional da forma de evitar que se dê o gasto de forma indevida, ao invés de buscar apenas as auditorias de conformidade, esse é um dos marcos. A questão também do uso de tecnologias para permitir a atuação mais célere do tribunal. Nós entendemos que nos dias atuais a tecnologia tem que ser utilizada o máximo possível, seja o processo eletrônico, seja os indicadores eletrônicos, de forma a dar celeridade ao trabalho do tribunal. Também optamos por seguir no que diz respeito ao controle social, né, fortalecendo o controle social, porque entendemos que enfim, a sociedade detentora dos recursos, detentora do poder, e é a essas sociedades que nós temos que prestar conta do nosso trabalho. E, além disso, também a questão da capacitação para o jurisdicionado, porque se o jurisdicionado está bem orientado, capacitado, certamente aquele jurisdicionado poderá, a partir daí, dar melhor direcionamento à gestão e, consequentemente, não teremos tantos processos que envolvam, por exemplo, desvios, malversação de recursos, atrasos. Ou seja, a atuação do tribunal é também uma atuação e deve ser uma atuação proativa no sentido da orientação do jurisdicionado e da capacitação também dos seus próprios técnicos. A programação, né, da própria Escola de Contas, que é quem orienta normalmente os jurisdicionados, passa todas as informações técnicas de respeito ao próprio Tribunal de Contas, né, em relação à fiscalização, tem uma programação muito extensa. Esse ano, pelo menos, a programação a gente viu que está bastante extensa. Esse vai ser o cunho da escola, um órgão assim mais educacional, mais orientativo, digamos assim? Exatamente. Dentro dessa diretriz de capacitação, André, a gente pensa, e aí esse pensamento também é sintonizado com o do conselheiro Paulo Roberto, que é o diretor da Escola de Contas, no sentido de tornar realmente, fortalecer a escola como o grande instrumento do tribunal nesse viés da capacitação. Não só da capacitação interna do seu corpo técnico, que necessita sempre, a cada dia mais, de fortalecer, de se renovar, de buscar atualização, principalmente nas questões legais, nas questões mais efetivas do controle, mas também a capacitação do jurisdicionado. Prova disso é que a Escola de Contas já tem uma programação anual, mesmo assim essa programação está sendo revisada para melhorar e inserir algumas temáticas do dia a dia, algumas temáticas novas e também saindo dos limites físicos do tribunal para ir a todos os recantos do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos já previsto, nesse primeiro semestre, 5 atividades descentralizadas nas 5 regiões do estado, de forma a facilitar a participação do nosso jurisdicionado, sejam prefeitos, sejam presidentes de câmaras e, respectivamente, os seus assessores, porque entendemos que quanto mais o tribunal vai próximo ao jurisdicionado, o tribunal não só está cumprindo o seu papel pedagógico, orientativo, mas também esse jurisdicionado está tendo a participação, tendo a oportunidade de se orientar mais
e, claro, aumenta a própria responsabilidade do jurisdicionado no processo de prestação de contas. Perfeito. O senhor falou, presidente, no começo da entrevista, sobre essa atuação preventiva do Tribunal de Contas, que está cada vez, digamos assim, mais atuante, mais presente na casa. Agora, como é que ela se dá? Explica para quem está em casa como é que é feito esse trabalho. Bom, esse trabalho da atuação concomitante, ele é feito a partir não só da própria inteligência do tribunal, do núcleo de inteligência que busca, através dos editais publicados na imprensa, remetidos ao tribunal, dos processos que são, inclusive, levados ao conhecimento pela mídia, pela imprensa, hoje, e também provocado, muitas vezes, via ouvidoria do tribunal, pelo cidadão comum, pelos gestores, enfim, pelo próprio Ministério Público de Contas. E aí, a partir daí, o tribunal ele pode autuar um processo de fiscalização concomitante, buscando antecipar-se aos fatos. Dá um exemplo. No processo de alinhamento da remuneração dos agentes públicos que se deu agora no final de 2016 para as câmaras municipais principalmente, onde a lei diz que cabe à legislatura vigente estabelecer o valor das remunerações para a legislatura posterior. Então o tribunal autuou mais de 50 processos de fiscalização nesse sentido, buscando observar se essas leis ou esse processo de alinhamento dessa remuneração estava legal, estava dentro dos limites constitucionais, estava dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal e, em função desses processos, várias medidas cautelares foram dadas, suspendendo, inclusive, a remuneração de agentes públicos, notadamente nas câmaras municipais de vários municípios do estado do Rio Grande do Norte. E, com isso, o tribunal atuou antes que a despesa se desse e esses agentes viessem a receber remunerações além do que a lei prevê, do que a lei permite. Esse é um processo. Outro, por exemplo, com relação a várias licitações de limpeza urbana em vários municípios do estado, que o tribunal suspendeu contratos por entender e ver e verificar durante o processo de auditoria que havia sobrepreço, que havia serviços pagos não executados, e aí o tribunal atua suspendendo aquele contrato, mandando que a gestão revise para o formato legal, evitando, portanto, o dano ao erário antes que esse dano se concretize. Esse trabalho é perfeito, é justamente o tribunal se antecipando, né? Ou seja, para evitar danos maiores, digamos assim, né? O próprio erário. Exatamente, porque, se diga por bem da verdade, isso nos processos em que a despesa já se deu, muitas vezes o tribunal imputa o ressarcimento ao erário desses recursos, porventura desviados ou porventura mal gastos, e há uma dificuldade muito grande de que efetivamente essa recuperação de recursos aconteça. Então, prioritariamente, o tribunal vem tentando atuar de forma concomitante, preventiva, para que esse dano seja, assim, evitado, mas mesmo se ele não for evitado e ocorrer, claro que também o tribunal vai atuar de forma corretiva, como vem atuando sempre. Um trabalho muito interessante que vem sendo executado pelo Tribunal de Contas, pelo corpo técnico, é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Esse índice, para que serve esse índice, presidente? Para as pessoas entenderem em casa, que é um trabalho muito, muito interessante mesmo, né? Mas o que é feito com esse índice? Para que ele serve? Veja bem, André, o Índice da Efetividade da Gestão Municipal, ele é um indicador que o tribunal apura a partir de uma metodologia que foi inicialmente desenvolvida no Tribunal de Contas de São Paulo. Sim. Depois o Instituto Rui Barbosa otimizou e aprimorou essa metodologia para aplicar em todos os tribunais do Brasil. Ele visa exatamente aferir como está a efetividade do gasto público nos municípios brasileiros e, no nosso caso particular, nos municípios do Rio Grande do Norte. Entenda que
há sempre uma grande reclamação por falta de recurso. Uma coisa é a falta de recurso, outra coisa é o recurso mal aplicado. Então, esse índice visa apurar de que forma o recurso que está sendo aplicado está sendo traduzido em efetiva, por isso que é o índice de efetividade da gestão, em efetiva aplicação, ela está se dando de forma que as políticas públicas, as que são aferidas, possam refletir a efetividade desse recurso. E aí, a partir daí, orientar não só a atuação do tribunal, mas orientar o gestor para que ele veja aonde ele precisa aprimorar o seu trabalho. Ele mede vários indicadores, como saúde, educação, meio ambiente, TI, planejamento, a questão urbana da cidade. Sim. E aí, a partir disso, o gestor vai verificar aonde está o seu gargalo, onde está a sua fragilidade e pode direcionar a sua gestão para resolver esse problema. Perfeito. Só para você que está em casa ter uma ideia, em 2017 o Corpo Técnico do Tribunal de Contas já começou a trabalhar no IEGM. Agora, vamos fazer um pequeno balanço, por exemplo, de 2016. 15 municípios, por exemplo, conseguiram chegar a um nível efetivo, considerado efetivo. 80 considerados em fase de adequação. E 64, por exemplo, estão com baixo nível de adequação, segundo o Tribunal de Contas. Presidente, esse panorama, esse diagnóstico de 2016, como é que o Tribunal de Contas vê? É um mau resultado? É um bom resultado para a situação do país? Ou tem que melhorar muito? Na realidade, precisa melhorar, é evidente que precisa melhorar, embora a média do estado do Rio Grande do Norte bateu exatamente, coincidentemente, com a média do Nordeste. Mas isso ainda não satisfaz o tribunal e certamente não satisfaz os gestores e muito menos a população. É verdade. Porque nós temos apenas um pequeno número de municípios onde esse nível de efetividade está como efetivo ou adequado, significa que temos muito que caminhar. A baixa efetividade, para quem está nos escutando, nos vendo, entender, significa que o recurso está sendo aplicado, mas não está dando resultado. Sim. E não foi surpresa para todos nós do tribunal que em todos os índices aferidos, ou seja, nas dimensões aferidas, a menor dimensão, o melhor desempenho foi exatamente no indicador de planejamento. Ou seja, o reflexo que está sendo medido nos demais indicadores é exatamente em razão da baixa efetividade dos instrumentos de planejamento, é evidente que nós só verificamos, apuramos nos municípios e que esse baixo nível de utilização dos instrumentos de planejamento reflete no resultado e na efetividade baixa nos demais níveis, ou seja, o recurso está sendo investido na saúde, mas o resultado não está sendo o resultado efetivo. E é interessante, André, que a gente verifica nesse trabalho que municípios na mesma dimensão, com os mesmos índices de FPM, com a mesma população, muitas vezes na mesma região do estado, e tem indicadores diferentes. Um tem indicador muito melhor e o outro tem um indicador bem abaixo da média, bem abaixo daquilo que se espera. Ou seja, não é só a questão de valor, não é só a questão de montante orçamentário, é principalmente a questão de organização, de planejamento, para trazer efetivamente resultados satisfatórios à população dos municípios. Presidente, essa semana o Tribunal de Contas está sediando um evento da Tricom, que na verdade é um treinamento, né, com conselheiros e técnicos de todos os tribunais de contas do país, para justamente fazer a aplicação do MMD, que é o Marco de Medição de Desenvolvimento. Esse MMD é muito importante para avaliar os tribunais de contas. Como é que ele funciona, presidente? Veja bem, o marco de medição dos tribunais é um instrumento de autoavaliação instituído pela Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, a Tricom, e que visa, nós vamos agora partir para a terceira edição, e que visa buscar um nivelamento mínimo na atuação dos tribunais,
a partir de várias dimensões, são cerca de 26 dimensões. Nessa atual edição serão acrescentadas mais 3 dimensões, que vai desde a composição do tribunal, a forma de atuação, a infraestrutura de cada tribunal, em que os tribunais se autoavaliam e depois comissões de outros tribunais fazem o que nós chamamos de garantia, ou seja, a supervisão desse trabalho, e posteriormente esse resultado é colocado à disposição de cada tribunal para que isso possa orientar o seu planejamento. Estamos recebendo os técnicos e muitos conselheiros de vários tribunais do Brasil nesse evento que visa inicialmente capacitar, orientar as comissões que vão aplicar em cada tribunal esse questionário. Pra você tem ideia, André, esse questionário são cerca de 530 itens dos tribunais que são avaliados, e a partir dessa avaliação o tribunal pode então direcionar o seu processo de melhoria do seu desempenho, da sua atuação, para dar a boa resposta que a sociedade quer, almeja e precisa. Perfeito. Agora, a notícia boa é que esse ano o Tribunal de Contas faz 60 anos, ou seja, são 60 anos de existência. Uma data para ser comemorada, né, presidente? Com certeza. Nós temos esse ano, 2017, 60 anos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. É uma data que merece ser comemorada por todo o trabalho que o Tribunal tem desenvolvido no Estado ao longo dessas 6 décadas. Trabalho esse que reputamos da maior importância e que vem crescendo de efetividade, vem crescendo de importância e vem crescendo de resultado. Portanto, esse ano nós ainda vamos delimitar uma programação, uma comissão do tribunal. É evidente que dentro de todo esse cenário de crise econômica não podemos ter uma festa à altura do que marca, mas certamente essa comemoração será marcada ao longo de todo o ano com eventos que possam registrar para a história ou esse marco histórico que é os 60 anos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Presidente, foi uma honra tê-lo conosco. Esperamos que o senhor tenha um excelente mandato pela frente e eu gostaria de passar a mensagem, ou seja, abrir, que o senhor desse alguma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu agradeço o espaço, a generosidade também dos nossos telespectadores, e a nossa mensagem é de otimismo, é de união, é de entrelaçamento, não só para o servidor do Tribunal de Contas do Estado, que ele tenha certeza de que ele é importante nessa construção, que a sociedade do Rio Grande do Norte almeja do tribunal e está almejando dele, da atuação do servidor, e para a sociedade do Rio Grande do Norte a certeza de que temos um tribunal que vai buscar cada dia mais aprimorar a sua atuação para dar resposta a essa sociedade, para que a gente possa avançar no desempenho e avançar no bom uso, no combate à corrupção e no bom uso dos recursos públicos. Obrigada, presidente. Obrigada a você que nos acompanhou. Termina aqui o Com a Palavra TCE. Eu espero você no próximo programa. Até lá.